Sexta-feira, 3 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. O funeral do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei começou nesta sexta. Onda de calor atinge temperaturas superiores a 35 graus na Europa. Críticas do presidente Lula à família Bolsonaro. Montagem da estrutura para o Santa Isabel Rodeio Fest 2026 já está em andamento. Tem inscrições abertas para o novo curso de fotografia gratuito do Profarte em Suzano. Temos um recadinho para você do Fernando Brandão, Adriana Quioca e Cláudio Chiodo Massuda, convidando e contando um pouco sobre a festa da cerejeira que acontece esse final de semana. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O funeral do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei começou nesta sexta em Teherã, capital do Irã, em cerimônia privada para autoridades do governo e líderes de Estado estrangeiros. A cerimônia privada reuniu autoridades de governo e líderes de Estado estrangeiros, como o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, o primeiro-ministro também da Armênia, Nikol Pashinyan, e o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. Khamenei foi morto em 28 de fevereiro por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em Teherã. O governo iraniano não convidou nenhuma autoridade europeia nem dos Estados Unidos para o funeral. Olha, agora já que a gente está falando de notícias internacionais, o presidente Donald Trump afirmou na madrugada desta sexta que é ridículo que seu país continue com a atual relação com a OTAN, que ele chamou de unilateral. A fala ocorreu a menos de uma semana da reunião de cúpula da Aliança Militar Transatlântica na Turquia. Em sua rede social, Trump incluiu um gráfico mostrando que os Estados Unidos aparecem investindo muito mais do que outros países e atacou parceiros europeus por sua resposta à guerra contra o Irã. A próxima reunião da aliança, que reunirá 32 Estados-membros, vai acontecer em Ankara, entre os dias 7 e 8 de julho. Agora a gente vai falar da onda de calor que atingiu a Europa na segunda quinzena de junho e levou as temperaturas acima dos 35 graus a áreas onde vivem aproximadamente 410 milhões de pessoas, mais de 2/3 da população do continente, segundo uma análise da agência AFP. O levantamento considerou o período entre 15 e 30 de junho. A dimensão do evento supera a exposição registrada durante uma das ondas de calor mais marcantes da história recente na Europa. Em agosto de 2003, quando o continente enfrentou 16 dias consecutivos de calor extremo, cerca de 320 milhões de pessoas passaram por temperaturas acima dos 35 graus. Dessa vez foi mais gente, né, gente? Olha, agora a gente vai vir para o nosso país, que nós temos muita notícia aí para vocês. O presidente Lula criticou duramente a família Bolsonaro após o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, enviar uma carta ao governo dos Estados Unidos. Eu vou explicar. Lula afirmou que o Brasil não está à venda e chamou a articulação de uma atitude de traidores da pátria. Por quê? No documento de 86 páginas, Flávio Bolsonaro pede ao Escritório de Comércio norte-americano o adiamento por 180 dias da aplicação de uma tarifa de 25% contra produtos brasileiros. O senador solicita que as taxas sejam adiadas para depois das eleições, alegando que o tarifaço daria uma vitória política interna ao atual governo. Na mesma manifestação, o parlamentar defendeu que o PIX não substitui cartões de crédito norte-americanos e propôs um compromisso legislativo para barrar a interconexão do sistema a arranjos não ocidentais. Paralelamente, Itamaraty também enviou resposta oficial negando que o país imponha barreiras ao comércio dos Estados Unidos. Isso vai dar muita briga ainda, né? A Polícia Federal deflagrou nesta sexta a Operação Exchange, para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos 7 dos 11 mandados de prisão temporária em São Paulo e na Baixada Santista. Entre as companhias e os presos está Estela Stefani Nunes, Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. O empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como operador da rede de criptomoedas, é também alvo de punição do governo americano, mas está foragido. A Justiça determinou o bloqueio da quantia recorde, de 10,44 bilhões de reais em bens, valores e criptomoedas dos investigados.
Segundo as autoridades norte-americanas, a rede executou a evasão de mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos. E o Superior Tribunal de Justiça abriu um precedente histórico ao decidir por unanimidade que o abandono afetivo é motivo suficiente para retirar o sobrenome do pai dos documentos oficiais. A terceira turma da Corte autorizou uma família a excluir o nome paterno do registro civil após comprovar a total ausência de convivência, apoio financeiro ou vínculo emocional ao longo da vida. A decisão foi tomada no julgamento do recurso especial de Goiás, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Segundo o colegiado, o direito ao nome não é absoluto e pode ser flexibilizado quando sua manutenção comprometer a dignidade, a identidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. 3 alunos, olha só gente, que história, foram suspensos após uma professora denunciar que eles colocaram uma lâmina de vidro no seu copo de água numa escola municipal em São José dos Campos. Segundo a Secretaria de Educação, foram punidos o estudante que colocou a lâmina, o que serviu a água e um terceiro que sabia do ocorrido. Após a repercussão do caso, as famílias de 2 desses estudantes solicitaram a transferência de escola. A professora registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira, dia 1º de julho, e a Polícia Civil classificou o caso inicialmente como tentativa de lesão corporal praticada por adolescentes. Mas olha só, gente, essa lâmina de vidro poderia ter cortado assim por dentro, causado hemorragia interna, pode causar a morte. E ela, assim, alega que os outros alunos só falaram para ela assim, se fosse você não beberia essa água. Enfim, vamos ver o que vai dar esse caso, né? Vamos vir para o Alto Tietê? Um cidadão norte-americano foi preso em flagrante após se envolver numa confusão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem é suspeito de praticar injúria racial contra funcionários que trabalhavam no terminal e de danificar parte da estrutura do local. De acordo com as investigações, o estrangeiro dirigiu ofensas de cunho racial aos colaboradores e quebrou uma das janelas do terminal. A gente está tendo muita história dessa, viu? Ele foi contido pelas equipes de segurança e encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde permaneceu à disposição da Justiça. Muitos casos, principalmente de pessoas de fora, né? Bom, e quem utiliza o transporte coletivo? Entre o terminal Pimentas e a estação Guarulhos Secap da CPTM, passou a contar a partir dessa semana com 2 novas linhas semi-expressas em Guarulhos. A expectativa da Prefeitura é reduzir em cerca de 33% o tempo de deslocamento no trajeto. A operação é realizada por meio das linhas 300X e a 310, que fazem o mesmo destino, mas utilizam corredores rodoviários diferentes. A linha 300X segue pela rodovia Ayrton Senna com apenas 2 paradas, enquanto a 310 utiliza a rodovia Presidente Dutra. Ainda pela cidade, olha só, as provas objetivas dos concursos públicos da Prefeitura para os cargos de agente de fiscalização e de professor de educação infantil foram adiadas para o dia 12 de julho. Por quê? As avaliações estavam previstas inicialmente para esse domingo, viu, dia 5, e a alteração foi necessária por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Os editais de convocação com os locais de realização das provas foram publicados na edição deste Diário Oficial do Município e no site do Instituto IBAN de hoje. A Secretaria de Gestão orienta os candidatos a acompanhar regularmente as atualizações. Vamos ver, de acordo com os jogos, né? Mas no dia 12 de julho, se o Brasil passar, a gente espera que passe, né? Eles não vão ser prejudicados. Olha, policiais militares do 17º Batalhão prenderam um indivíduo em contramão com um veículo clonado no distrito de Brás Cubas, em Mogi. Durante a abordagem na rua Brigadeiro Newton Braga, o condutor apresentou um documento falso com informações incompatíveis. Em vistoria detalhada e com o uso de um scanner, os policiais constataram adulterações nos sinais identificadores e identificaram o chassi original do veículo. O automóvel era produto de roubo ocorrido em março de 2023 na cidade de Santo André e circulava como dublê. O motorista afirmou ter comprado o carro por R$17 mil. A PM apreendeu mais de 1 tonelada de cigarros contrabandeados na manhã dessa quinta em Suzano. Gente, é muito cigarro. A carga estava armazenada em um galpão no bairro Miguel Badra, onde os policiais encontraram 120 caixas contendo 10 mil cigarros cada uma. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem em um carro que apresentou atitude suspeita e no veículo foram encontrados cigarros irregulares. Um controle remoto encontrado com ele abriu o portão do galpão da carga e o suspeito foi detido, a ocorrência encaminhada para o 2º Distrito Policial de Suzano. É muito cigarro.
Ainda pela cidade, olha, o Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal flagrou o descarte irregular de resíduos sólidos em uma área de proteção ambiental na Estrada dos Fernandes. Um homem que dirigia um carro foi interceptado pelas equipes após tentar fugir do local com placas de madeirite. A área encontrava-se cercada com telhas de zinco e delimitada em pequenos lotes irregulares. Uma equipe da Secretaria de Manutenção acionou uma retroescavadeira para derrubar a estrutura e o caso foi encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Bom, temos mais notícias para você, mas é no próximo bloco. É a montagem da estrutura para o Santa Isabel Rodeio Fest 2026, que já está em andamento. E mais, inscrições abertas para o novo curso de fotografia gratuito do Profarte em Suzano. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratice. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda, essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência e dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. Atletas vinculados a Guarulhos agora podem usufruir de espaços exclusivos para treinamento dentro do Complexo Esportivo João do Pulo e do Ginásio Municipal Fiovarante e Ervolino. Os novos centros foram equipados com aparelhos de musculação e infraestrutura para treinamento de alto nível. O objetivo é oferecer suporte para o desenvolvimento das equipes e atletas da cidade, que devem obrigatoriamente disputar competições oficiais representando o município. Para utilizar a estrutura, os interessados devem realizar o agendamento prévio de forma presencial na secretaria de cada local. O Zoológico Municipal de Guarulhos informa que, excepcionalmente nesse domingo, vai fechar mais cedo, às 3 da tarde. A antecipação no horário de encerramento ocorre em virtude do Jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo de Futebol. O espaço, que mantém cerca de 400 animais de 100 diferentes espécies, retoma o seu atendimento normal de terça a domingo, das 9 às 5 da tarde. Os portões fecham normalmente às 4h30 e a entrada é gratuita. Ainda pela cidade, mais de 90 idosos receberam nesta semana a carteira do idoso, um documento que possibilita desconto de no mínimo 50% em passagens interestaduais. A cerimônia, organizada pelo CRAS Santos Dumont, aconteceu na EPG Mário Lago, com atividades ali do projeto Ativação 60+. O benefício é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que não tenham como comprovar renda individual de até 2 salários mínimos. A solicitação deve ser realizada na Central do Cadastro Único, na Avenida Bom Clima ou em uma das unidades do CRAS. A Operação Cata-Tralha da Prefeitura de Guarulhos vai atender o Jardim Tranquilidade e mais 11 bairros nesse final de semana, então preste atenção se você tiver algum descarte aí para fazer. No sábado, os caminhões passarão por endereços do Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael, Cidade Brasil, Vila Capitão Rabelo, Ruth, Vila Sirena, Jardim Eusônia e Vila Íris. No domingo, dia 5, o recolhimento de materiais como móveis velhos e eletrodomésticos acontece na Vila Augusta, Vila Pedro Moreira, Vila Sorocabana e Vila History. Os moradores devem colocar os itens na frente de rua, suas residências ali até as 9 da manhã, no dia da passagem, principalmente no domingo, viu gente, que o pessoal vai passar cedo.
A montagem da estrutura para o Santa Isabel Rodeio Fest 2026 já está em andamento. O evento integra as comemorações pelos 194 anos do município. Vai acontecer de 9 a 12 de julho com uma infraestrutura de grande porte. O palco principal ali vai ter 56 metros lineares e 27 metros de altura, com cerca de 500 metros quadrados de painel de LED. A programação vai reunir grandes nomes da música sertaneja, que Mato Grosso e Matias, Fernando de Sorocaba, Teodoro Sampaio, Gustavo Mioto e a dupla Zé Neto e Cristiano, muito gostoso, viu? Vale a pena ir conferir mesmo quem não for da cidade. E Ferraz de Vasconcelos vai organizar a transmissão do jogo da seleção brasileira contra a Noruega nesse domingo. O evento vai ocorrer na Praça dos Trabalhadores, um centro de convenções, a partir das 3 da tarde e já reuniu mais de 17 mil pessoas nas últimas 4 edições. A programação vai contar com shows ao vivo de Carlos Gabriel e da banda de Mário Morgon, além de feira gastronômica e brinquedos gratuitos para a criançada. Por medida de segurança, está proibida a entrada no local com recipientes de vidro, latas, fogos de artifício ou objetos cortantes. Ainda por Ferraz, a primeira Neon Night Run altera o tráfego de veículos nesse sábado, presta atenção. Ela tem largada às 7 da noite no Parque Municipal Nosso Recanto. É uma corrida que terá um percurso de 5 km e término previsto para as 8h30. Durante esse período estarão interditadas as ruas Jornalista Sebastião Souza Lemos, Santos Dumont, Pedro Simões Neto, Dejanira da Silveira, Sargento Pompílio Pedro dos Santos, Anielo Paulino, Napoleão Laureano, Tarcísio Daniel Piso, Vanir Hungria, a Rua Itália também, Clóvis Bevilacqua, Dom José Gaspar, Jaú, José Bill, Santa Rita e Aprídio, além da Praça da Bíblia. Então, presta atenção, se você tiver programado aí para passar nesses entornos, tem que achar alternativas. Os bloqueios terão início às 6 da tarde, tá? Liberação prevista a partir das 9 da noite. A Prefeitura de Arujá preparou uma agenda cultural recheada para esse início de julho, com 2 grandes eventos na cidade. Nessa sexta, a partir das 7 horas da noite, começou no ginásio Mário Covas o tradicional Arraial Julino, com quadrilha, música e comidas típicas. Então, terminando de assistir o jornal, dá para ir conferir ainda, viu? Já a Festa das Nações chega nesse final de semana ao Complexo Calango, tá? No Jardim Emília, nos dias 3, 4 e 5 de julho. Além de shows de artistas locais e do DJ Juninho Portugal, o evento vai oferecer uma verdadeira viagem gastronômica com pratos típicos de diversos países, vale a pena. Vamos falar de esporte? O Guararema Futsal está enfrentando o Mogi EC pelo Campeonato Paulista Sub-20 nesse momento. O clássico regional acontece no Ginásio Municipal Lázaro Germano, no bairro Ipiranga, com entrada gratuita para a torcida. A equipe guararemense busca se consolidar no G4 da competição estadual após uma sequência recente de 5 vitórias, seguidas contra times como Santos e Taubaté. Comandado pelo técnico Jabá, o Guararema disputa pela primeira vez a elite da categoria no estado. Vamos falar de esporte ainda? Olha, atletas de sumô da equipe suzanense Nova Central conquistaram importantes resultados em 2 campeonatos realizados no estado de São Paulo no fim de junho. A delegação subiu ao pódio nas categorias masculina e feminina em competições nas cidades do Salto e Capão Bonito. Entre os destaques, Sara Luísa Guartura foi campeã nas categorias adulto, pesado e adulto absoluto, enquanto Cauã Souza e Enzo Bezerra também garantiram o primeiro lugar nas suas categorias. Os treinamentos ocorrem no Bunkyo Suzano, sob a coordenação da instrutora Luciana Watanabe. Parabéns, viu? Gente, o Alto Tietê precisa movimentar essa parte do esporte e é muito bom. Olha, a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano abre na próxima segunda as inscrições para o novo curso de fotografia gratuito do Profarte. Ao todo, são oferecidas 90 vagas para pessoas a partir de 12 anos. Pode entrar novo, isso mesmo, com aulas ministradas pelo professor William Ferro no Casarão das Artes. A formação vai ocorrer entre agosto e novembro, com opções de turma em 3 horários diferentes às quintas. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Casarão das Artes, sendo necessário apresentar cópia do documento de identidade e um comprovante de endereço. Já que a gente está falando de Suzano, olha, mais de 26 mil alunos da rede municipal de ensino de lá vão entrar em recesso escolar a partir da próxima segunda. A pausa nas atividades envolve 73 escolas próprias e 29 creches conveniadas, com retorno previsto para o dia 20 de julho. O período também será aproveitado pelas equipes da Secretaria de Educação para a realização dos serviços de manutenção, reparos e pintura nas unidades de ensino. Professores e servidores administrativos também param durante o intervalo pedagógico. E a agenda cultural do Alto Tietê para esse final de semana traz espetáculos de humor, teatro e shows musicais.
As atrações são gratuitas e pagas. Vila Hélio tem apresentações musicais com Vitor Fábio e Rebeca Maria, bazar, bingo, comidas típicas, artesanato e espaços temáticos para fotos, a partir das 2 horas da tarde de sábado. Inclusive um brechó muito legal vai rolar por lá, viu? O humorista Whindersson Nunes traz toda a sua comédia e carisma domingo às 6h30 da tarde no Suzaninho, no Suzano Futebol Clube. Fique de olho nas agendas culturais de cada cidade, viu? E uma massa de ar polar derruba as temperaturas em Mogi e nas cidades do Alto Tietê nesse final de semana. A entrada do ar frio ocorre após a passagem de uma frente fria, fazendo com que as máximas da região fiquem entre 17 e 18 graus no sábado e no domingo. A mudança será sentida principalmente nas temperaturas durante a tarde, com o aumento da nebulosidade e do frio, mas nenhuma cidade tem previsão de chuva. Em Suzano, os termômetros registram um declínio com mínima de 11 e máxima ali que vai chegar só aos 18 graus. Falando em massa polar, vamos ver como é que fica a previsão do tempo no final de semana. Em Ferraz, o sábado será marcado por tempo nublado e temperaturas amenas. Já no domingo teremos tempo parcialmente nublado e tempo fresco. Mínima de 12 e máxima somente de 20. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 13 e máxima de 21 graus. Agora, Fernando Brandão, Adriana Chioca e Cláudio Chiodo Massuda têm um recadinho para você, convidando e contando um pouco sobre a Festa da Cerejeira que acontece nesse final de semana. Pessoal, eu, Fernando Brandão, estou como vice-presidente do Bunkyo de Suzano, Adriana Chioca como diretora do Gateball do Bunkyo de Suzano, Cláudio Chiodo Massuda, diretor do Bunkyo da Cozinha. Estamos aqui para convidar vocês para a tradicional Festa da Cerejeira, que acontecerá dia 4 e 5 de julho, na Avenida Armando Salles, número 444, aqui em Suzano. Isso. Vamos ter inúmeros bazaristas, apresentações típicas da cultura japonesa, esporte. Vai ser bem legal. Lembrando também que temos os tradicionais pratos, né? Principalmente o yakisoba. E esse ano a gente vai ter a novidade do udon, né? Voltando o udon também para o cardápio, né? O harumaki e a tradicional coxinha, né? E lembrando também que vai ter o tradicional Sakura Mochi. Tudo isso feito pelas senhoras mães do Hahanokai, lá no Bunkyo, e vários voluntários de várias associações do município de Suzano. Lembrando mais ainda, que o yakisoba aqui em Suzano virou patrimônio material. Vem experimentar e participar dessa deliciosa festa. Lembrando, pessoal, que a festa começa às 11 horas e vai até às 22 horas no sábado, mas o salão principal fecha às 20 horas. No domingo começa às 11 e vai até às 20 horas, mas o salão também principal vai até às 18 horas. E domingo, que é dia do Jogo do Brasil, quem quiser assistir o jogo com a gente, é só aparecer lá. Nós vamos ter telão, vai ser bem divertido. Venham torcer pro Brasil. É isso aí. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que a gente volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você.
Fala pessoal da Rede Auto GT, eu sou o Lucas Barreiros, está começando mais um Resenha na Rede e hoje para falar muito sobre Copa do Mundo, hein? Hoje é o último dia da fase de 16avos de final, já temos muitos confrontos definidos, agora restam poucos ainda a definir e é claro, vamos atualizar todos vocês, mas começando pela seleção brasileira que enfrentará a seleção da Noruega no domingo. Então teremos Erling Haaland contra o Brasil, de Vinícius Júnior, de Gabriel Magalhães, que conhece muito bem o Haaland já dos embates na Premier League. E a gente vai, ter um jogo, acredito eu, que um pouco mais tranquilo contra o Japão na questão defensiva do adversário. A defesa da Noruega é mais frágil que o time japonês era, porém a Noruega traz um quê diferente que o Japão não tinha e que nenhum adversário que o Brasil enfrentou nessa Copa tinha, que são jogadores diferenciados. Então lá na frente você tem o Haaland, que faz muita diferença, você tem o Nusa, que é um jogador muito habilidoso, você tem o Odegaard do meio campo, que é a mente pensante desse time, também a mente pensante do Arsenal, né, que foi campeão da Premier League na atual temporada. Então a gente tem nomes que o Brasil precisa se atentar e vai precisar ter uma atenção especial para esse jogo aí de domingo. Mas acredito sim que é um jogo que o Brasil possa vencer com tranquilidade e avançar. Vai ser difícil? Provavelmente. Mas acredito que se a seleção brasileira explorar os ataques que a Noruega vai deixar, podemos sim aproveitar, por que não, as lacunas deixadas pelo time da Noruega e aí vão para cima. O Brasil pode, com o Vinícius Júnior, com jogadores ali que tem essa diferença no 1 contra 1, como o Ryan e tal, pode explorar e pode fazer seus gols, pode construir um resultado interessante. Lembrando que a seleção brasileira agora joga as oitavas de final, então para você que estava confuso com essa mudança, com essa chegada da nova fase do 16avos, temos, né, essa fase diferente, essa fase a mais acontecendo, então não foi oitavas que o Brasil jogou, esse próximo jogo não é quartas, então foi 16avos, agora oitavas, e aí sim, quartas somente lá na frente, pegando o vencedor de México e Inglaterra, tá? Já entrando até no outro jogo dessas oitavas de final, que também acontece no domingo, às 9 da noite. Então, para a gente recapitular, a gente começa a fazer essa linha do tempo aqui. No sábado, teremos 2 jogos das oitavas de final. Às 14 horas, Canadá e Marrocos se enfrentam, e aí depois, às 18, teremos Paraguai e França se enfrentando, um duelo também interessante. Quem sabe o Paraguai não consegue cometer o crime contra o time francês. Aí sim, no domingo às 17 horas, Brasil e Noruega, e às 9 da noite teremos México e Inglaterra. Na segunda-feira, meus amigos, Portugal e Espanha se enfrentam. Teremos Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal. Então, a experiência e toda a carreira vitoriosa de Cristiano Ronaldo contra um jovem astro que tem tudo para ser um dos melhores do planeta. Então, ficando frente a frente, às 4 da tarde, um jogo excelente para se acompanhar. E aí, também na segunda, às 9 da noite, teremos Estados Unidos e Bélgica. Lembrando que esses confrontos foram os definidos até o momento, a Suíça já passou e aguarda ali também o vencedor do seu confronto, né, para conhecer quem que vai enfrentar, mas temos nomes interessantes já classificados. Olho aí nos jogos de Paraguai e França, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, tem tudo para ser um jogo muito bom. E Portugal e Espanha, que dispensa comentários. Estados Unidos e Bélgica também está muito interessante. Eu ia destacar só alguns aqui, mas olhando novamente para a tabela, realmente são jogos muito interessantes de se acompanhar. Voltando um pouco no que a gente teve nessa semana, os resultados para você que perdeu, a gente começou já na segunda-feira ali com África do Sul e Canadá, ou melhor, esse foi no domingo, 1-0 Canadá. Tivemos na segunda-feira o Brasil vencendo o Japão por 2-1. Alemanha eliminada para o Paraguai nos pênaltis na segunda-feira também. Tivemos a eliminação da seleção holandesa diante do Marrocos também nos pênaltis. Na terça-feira, tivemos Costa do Marfim 1, Noruega 2, um jogo interessante. A Costa do Marfim pressionou mais, mas a Noruega soube neutralizar e sair com a vitória. França 3-0 para cima da Suécia. O México bateu o Equador tranquilamente por 2-0. O México que ainda segue sem sofrer gols. Na quarta-feira, tivemos a virada da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo. Então, 2-1, com 2 gols de Harry Kane.
Também tivemos um jogaço, tá? Entre Bélgica e Senegal, 3-2 com direito à prorrogação. Senegal abriu 2-0, parecia que encaminhava a vitória tranquilamente. Em 3 minutos, já depois dos 86, sofreu 2 gols e na prorrogação, já no finalzinho do segundo tempo de prorrogação, o jogador do Senegal cometeu pênalti, Tielemans foi para a bola e fez o 3-2. No mesmo dia, mais tarde, Estados Unidos 2, Bósnia 0. E aí chegamos ao dia de ontem, com Espanha 3, Áustria 0, um resultado esperado. E aí um jogaço entre Portugal e Croácia 2-1, com muitas nuances aqui, com muita coisa polêmica. E gol de Cristiano Ronaldo, de pênalti. Ele tinha feito um com bola rolando, mas foi anulado, eu ia falar foi eliminado. Foi anulado por impedimento. E aí depois, no pênalti, o Robozão empatou a partida. O Perisic tinha conseguido abrir o placar, fez 1-0 para a Croácia. Portugal empatou com o Cristiano Ronaldo e aí virou nos acréscimos do segundo tempo com Gonçalo Ramos de cabeça. Então, Portugal avança, pega a Espanha, que também ainda não sofreu gols nessa Copa do Mundo. É um jogo que vai ser interessante. Hoje, às 10h30 da noite, ó, já tem até uma bocejada aqui, porque fala de mais tarde, já pensa em dormir, mas não durma, deixa para dormir mais tarde. Colômbia e Gana se enfrentam às 10h30 da noite, num jogo também que promete bastante, mas acredito aí numa vitória colombiana. Bom, de atualizações que temos dos jogos de tabela, é isso. Na semana que vem, muito provavelmente eu já volto, muito provavelmente não, eu volto já com a definição do confronto de quartas de final, que eu espero muito que a seleção brasileira esteja nessa próxima fase. Torço e acredito num 3-1 da seleção brasileira. Esse é o meu palpite, quero saber o palpite de vocês também. Mas eu vou atualizando com o resultado de todos os jogos. Você segue acompanhando tudo aqui na Rede Alto Tietê. Um abraço e até mais.